Na antiga cidade de Chipre, por volta de 300 a.C., residiu um próspero comerciante conhecido como Zenão, cuja fortuna era notável. Contudo, durante uma viagem marítima da Fenícia ao Pireu, sua embarcação encontrou seu fim no fundo do oceano, levando consigo toda a sua valiosa carga. Esse evento desafortunado, um incidente que nenhum ser humano poderia controlar, transformou instantaneamente esse abastado homem em alguém desprovido de riquezas. Agora, imagine-se no lugar de Zenão. Como você reagiria se toda a sua vida de esforços fosse reduzida a nada pela força inexorável da natureza? Você sentiria raiva, tristeza? Talvez pensasse que a vida o traíra? Para a maioria de nós, essas reações seriam absolutamente naturais. Mas para Zenão, o progenitor do estoicismo, a história era diferente. Em um breve momento, uma pequena alteração permanece eternamente, e uma simples mudança em sua perspectiva pode desencadear algo de maior magnitude e influenciar futuras transformações. No coração do estoicismo encontra-se o próprio conceito de aceitação e indiferença. Após imersão nas obras de Sócrates e outros ilustres filósofos, Zenão desenvolveu e propagou os ensinamentos do estoicismo. Conforme ele argumentava, embora tenhamos limitado controle sobre os eventos externos que nos acometem, somos mestres do impacto que esses eventos exercem sobre nós e devemos utilizar esse controle com máxima eficácia. Ao invés de se lamentar pelo leite derramado, ou, neste caso, pelos bens submersos, Zenão concentrou-se em manter serenidade perante a situação, mantendo-se imperturbável apesar de sua adversidade. Atualmente, o senso comum tende a associar os estoicos a indivíduos inabaláveis, que frequentemente não sucumbem a extremos emocionais, evitando acessos de raiva ou crises de ansiedade. Entretanto, a ideia original subjacente ao estoicismo transcende essa simplificação. Mais do que meramente descrever pessoas destituídas de emoção, o estoicismo constituía um modo de enxergar, interpretar e compreender o mundo. Era uma filosofia de vida, e esse estilo de vida ecoa através dos séculos. Os princípios filosóficos estoicos podem ser aplicados às situações contemporâneas da mesma forma que foram há milênios, e os benefícios resultantes permanecem igualmente impactantes. O estoicismo nos oferece a capacidade de processar as emoções negativas decorrentes de experiências adversas e transformá-las em pensamentos que proporcionam uma perspectiva singular sobre o mundo. A perspectiva desempenha um papel fundamental, uma vez que cada indivíduo no mundo vivencia experiências singulares, resultando em perspectivas divergentes sobre a realidade. Desde os tempos em que os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em espaços públicos, sua filosofia abrangente era amplamente reconhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos tinham o potencial de beneficiar significativamente qualquer pessoa, independentemente de seu status, e, portanto, não fazia sentido manter esse conhecimento confinado às paredes de uma instituição educacional ou aos pátios de um palácio. Como resultado, tanto escravos quanto imperadores podiam aprender e adotar o estoicismo, e muitos o fizeram. Entre os estoicos mais notáveis da história estão Epicteto, cujo nome se traduz como adquirido, pois já foi propriedade de um escravo, Sêneca, um proeminente estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano que também é reconhecido como um dos homens mais poderosos que já viveram. Os primeiros praticantes do estoicismo vivenciavam aquilo que pregavam, rejeitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até mesmo cunharam a palavra cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Atualmente, ao ouvir essa expressão, muitos de nós a associamos a cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres,
devido à diversidade encontrada nessas metrópoles. Esse tipo de união e solidariedade era exatamente o que os estoicos advogavam. Na época em que o estoicismo surgiu, as mulheres não eram autorizadas a estudar filosofia, mas os estoicos desafiaram esse status quo. Musônios Rufus, que foi professor de Epicteto, afirmou certa vez: "Não são apenas os homens que possuem um desejo ardente e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres se satisfazem tanto quanto os homens com ações nobres e justas e repudiam o oposto dessas ações. Dado esse fato, por que seria apropriado que os homens buscassem e se dedicassem a aprender a arte de viver bem, ou seja, a filosofia, enquanto as mulheres fossem excluídas desse privilégio?" Mesmo em uma época em que tal pensamento não era comum, as mulheres tinham a oportunidade de aprender sobre o estoicismo livremente e se tornarem adeptas dessa filosofia. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um guia para a vida? Em um mundo repleto de reviravoltas inesperadas, nossas emoções frequentemente interferem em nossas ações. Na verdade, não experimentamos tristeza simplesmente porque enfrentamos adversidades, mas sim porque somos surpreendidos por eventos negativos e inesperados. A chuva, em sua essência, é benéfica. Ela nutre nossas plantas, proporciona água para o gado e mantém a temperatura amena e úmida. No entanto, quando nos encontramos desprevenidos sob uma nuvem escura, sem guarda-chuva, a experiência pode ser desagradável. Então, por que não lamentamos quando a chuva começa? A razão é que, embora a situação seja incômoda, já esperamos a chuva. É algo inevitável, algo que está além do nosso controle. E, embora seja inconveniente, a chuva passará e a luz do dia retornará. O estoicismo nos ensina a aplicar essa mesma perspectiva à vida como um todo. Devemos antecipar que adversidades podem ocorrer, que o pior cenário é uma possibilidade real. Ao imaginar o resultado mais desfavorável e aceitá-lo como uma possibilidade, podemos encontrar contentamento no fato de que estamos preparados para enfrentar tal desafio. Um dos exercícios estoicos, conhecido como desconforto voluntário, visa cultivar um profundo senso de gratidão. Isso envolve a prática de situações desconfortáveis, como dormir no chão da cozinha, tomar banhos frios em vez dos habituais banhos quentes, ou até mesmo subsistir apenas com um alimento simples, como batatas, por alguns dias. Essas experiências ajudam a compreender que, independentemente da dificuldade, somos capazes de sobreviver e, talvez, até prosperar, desde que mantenhamos a mentalidade adequada. Ao nos habituarmos a enfrentar essas situações desconfortáveis, indiretamente nos preparamos para desafios futuros. No cenário atual, onde somos constantemente bombardeados com mensagens publicitárias que nos fazem acreditar que a felicidade está ligada à posse da próxima grande novidade, à aparência externa ou à obtenção de uma determinada quantia de dinheiro, essa lição é mais relevante do que nunca. Quando entramos no mundo, somos praticamente ignorantes, aprendendo com nossas experiências em casa, na escola e por meio de nossa própria observação. No entanto, o problema surge quando essas três fontes de conhecimento nos ensinam valores conflitantes. A questão é: devemos absorver todo esse conhecimento de forma crítica? Fazê-lo pode nos levar, sem que percebamos, a criar expectativas irreais para nossas vidas, resultando em constante desapontamento e insatisfação. Certamente, esse não é o caminho a seguir. Em vez disso, o estoicismo nos incentiva a nos concentrarmos em nosso próprio aprimoramento, por nossa própria causa. Devemos empreender ações movidas por um propósito intrínseco, sem vincular nossas esperanças a fatores externos ou apegos secundários. Na maioria das vezes,
quando adotamos uma abordagem oposta, tentando preencher um vazio interior com aquisições materiais como carros luxuosos, casas grandes ou até mesmo a formação de uma família, estamos agindo com base em seu valor externo, em vez de seu valor interno. No entanto, o estoicismo nos alerta que, ao viver dessa maneira, estamos entregando nossa felicidade às mãos de forças externas, que, em última análise, são inconstantes e sujeitas a falhas. Carros frequentemente enfrentam avarias, desastres naturais podem devastar cidades inteiras e as taxas de divórcio continuam a crescer ano após ano. Contudo, mesmo as preciosas dádivas da vida vêm acompanhadas de um preço, tanto em termos de espaço físico quanto mental. Como Sêneca expressou sabiamente, aprender a viver com menos cria espaço em sua vida para aquilo que realmente tem importância para você. Em vez de depositarmos nossa felicidade em aquisições materiais, devemos ancorá-la em nosso valor intrínseco como seres humanos. Devemos tomar a decisão consciente de manter a serenidade, independentemente das adversidades que a vida nos impõe. Porque, afinal, a maior parte das coisas que ocorrem em nossas vidas está além de nosso controle direto. No entanto, o controle sobre nossas reações a essas circunstâncias permanece completamente em nossas mãos. Essa é a pedra angular da filosofia estoica, a dicotomia do controle. Nas palavras de Epicteto, a tarefa principal na vida é simplesmente esta: identificar e separar as coisas externas sobre as quais você não tem controle, das coisas relacionadas às escolhas que você realmente controla. Os estoicos nos lembram constantemente da importância de discernir entre o que está sob nossa alçada e o que não está. Nossa autoestima deve ser derivada daquilo que podemos influenciar e não daquilo que está além de nosso alcance. É admirável esforçar-se na busca de objetivos, mas é inútil desmoronar quando as circunstâncias não favorecem o nosso caminho, conforme preconizado pelo estoicismo. Criar vídeos no YouTube, por exemplo, embora mais simples do que governar um império romano, pode ainda ser desafiador em seu próprio contexto. Desde a concepção da ideia até a pesquisa, elaboração do roteiro, gravação, edição, criação de miniaturas e títulos, até o momento em que o vídeo é finalmente enviado, tudo repousa em nossos ombros. No entanto, após o clique no botão Upload, o controle é transferido para o algoritmo do YouTube. Muitas pessoas, no entanto, medem o sucesso de seus canais no YouTube ou contas no Instagram com base no número de visualizações e assinantes ou seguidores que têm, métricas em grande parte fora de seu controle. Os estoicos nos ensinam que devemos avaliar o sucesso com base no esforço investido, não nos resultados de expectativas externas. É fundamental confiar no processo. Viver com menos implica em liberar-se das correntes sociais que nós mesmos criamos. Imagine alguém que se dedicou incansavelmente ao seu trabalho nos últimos 6 meses, acreditando que merecia uma promoção. Ele apresenta seu relatório de desempenho ao chefe, mas não recebe a promoção que esperava. Ele retorna para casa desanimado, questionando suas habilidades. Entretanto, se ele valorizasse simplesmente a qualidade de seu relatório de desempenho e continuasse a trabalhar com dedicação para alcançar a promoção desejada, poderia experimentar uma felicidade mais duradoura. Com a perspectiva certa, perceberia que sua meta não foi reduzida, apenas adiada. Essa reorientação de mentalidade é de suma importância. Um verdadeiro seguidor do estoicismo não avalia seu sucesso com base nas riquezas acumuladas em seus empreendimentos. Em vez disso, encontra conforto na capacidade de viver uma vida plena sem depender excessivamente das posses materiais. O estoicismo se fundamenta em 4 virtudes fundamentais: sabedoria, coragem, temperança e justiça.
A sabedoria reside em discernir o que está sob nosso controle e o que está além dele, permitindo-nos escolher como reagir às situações que nos afetam. Viktor Frankl destacou esse poder de escolha ao afirmar que, entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço, reside nosso poder de escolher nossa resposta. A coragem, por sua vez, implica persistir e resistir nas adversidades. A temperança ou moderação reflete-se na capacidade de fazer mais com menos, comunicando mais com menos palavras. Enquanto figuras como Jeff Bezos e Elon Musk competem no topo da lista da Forbes, os estoicos enxergam a riqueza de maneira mais simplista. Para eles, a verdadeira riqueza reside em possuir o essencial e, em seguida, o suficiente. Contudo, a virtude mais significativa é a justiça, que ensina que não devemos prejudicar os outros, pois todos nascemos para beneficiar uns aos outros e não apenas a nós mesmos. Nelson Mandela, um renomado líder africano, exemplifica essa virtude. Após 27 anos de prisão devido à luta contra o apartheid, ele emergiu como presidente da África do Sul sem buscar vingança contra aqueles envolvidos no apartheid ou em sua detenção. Durante seu tempo na prisão, Mandela estudou as obras de Marco Aurélio e adotou os princípios estoicos em sua vida. Em vez de incitar a retaliação, ele instou seu povo a buscar a reconciliação e a reconstrução. Ele reconheceu que o passado estava fora de seu controle e incentivou a construção de um futuro melhor. O estoicismo também desempenha um papel fundamental na medicina moderna, influenciando terapias como a terapia comportamental racional emotiva, REBT, e a logoterapia. A REBT auxilia os pacientes na identificação de padrões de pensamento negativos que podem afetar suas emoções e comportamentos. Isso permite que eles desafiem esses pensamentos com base na lógica e substituam-nos por crenças mais saudáveis e produtivas. Por sua vez, a logoterapia, baseada no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados pelo propósito, ajuda as pessoas a encontrar significado e felicidade mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. No entanto, isso é mais fácil dizer do que fazer, exigindo uma mudança profunda na maneira como pensamos. É um processo de desapegar-se do antigo e abraçar o novo. Ao redefinir nosso valor com base no que controlamos, podemos deixar de nos apegar ao que está além de nosso controle e, em última análise, levar uma vida mais feliz e gratificante. O estoicismo nos guia para atravessar as tormentas do passado e do presente em águas mais serenas e pacíficas. E mesmo que nosso navio afunde e enfrentemos a iminência da morte, podemos encontrar paz no fato de termos vivido uma vida boa, embora não tão grandiosa quanto desejávamos, pois lembremos, tudo chega ao seu fim. Se você gostou deste vídeo e sente que ele te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deixe também comentários sobre o que você achou desse vídeo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.